Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de maio. Um mês de excelentes leituras, devo dizer. Tivemos uma releitura de um livro muito querido. Temos também uma leitura 5 estrelas e sem enrolação, sem suspense. Bora começar logo por essa leitura 5 estrelas, porque foi a minha primeira leitura concluída no mês de maio e falo de O Perigo de Estar Lúcida, de Rosa Monteiro. Olha que livro! E não só dei 5 estrelas e coraçãozinho, como, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas temos um marcador aqui, o que significa que eu estou lendo o livro, ou seja, no caso, estou relendo o livro. Fazia tempo que eu não tinha essa vontade, sabe, de terminar um livro e imediatamente recomeçar, mas isto me ocorreu enquanto eu lia este livro. Pensei, meu Deus, eu vou precisar voltar para reler este livro porque eu amei. E o que a gente tem aqui? Este é um livro de não ficção, a gente tem vários ensaios aqui, em que a Rosa Monteiro vai investigar a relação entre criatividade, entre o gênio criativo e algum tipo de instabilidade mental. E ela faz isso a partir da experiência dela. Ela, inclusive, já começa o livro falando que, desde quando ela era pequenininha, ela já tinha a ciência de que algo não batia bem na cabeça dela, que tinha algo estranho. E conforme os anos vão passando, ela vai tomando mais consciência do que está acontecendo com ela, mas ela fala não só da experiência dela, mas de muitos autores famosos, artistas famosos, mas aqui principalmente em escritores, até porque a Rosa Monteiro é escritora, então acaba sendo o grupo que a interessa mais. Ela chega a colocar uma pesquisa aqui, e aí assim, eu não manjo muita coisa de metodologia da pesquisa científica, tá? Então não fui olhar, ai, vamos ver se esse artigo aqui é bem embasado, não sei o quê, não nada do tipo. Mas há um artigo que ela cita aqui no livro que aponta que escritores possuem, entre os artistas, uma maior tendência a ter algum problema de ordem psíquica, de ordem mental. Então ela vai desenvolvendo isso ao longo do livro e é interessantíssimo. Ela tenta entender a parte química, mas também a parte mais mística, digamos, do processo criativo, e isso me fez lembrar muito de uma passagem do Stefan Zweig. Eu não me recordo, acho que foi no Autobiografia, O Mundo de Ontem, que é um dos meus livros favoritos da vida. A gente tem resenha aqui, aliás, mas eu lembro de que ele falava que daria tudo para saber o que se passava na cabeça de um artista no momento que ele decidiu que ia compor uma grande obra. Se eu não me engano, ele dá o exemplo de Beethoven e a Nona Sinfonia. Imagina que loucura ter acesso a esse tipo de coisa, saber exatamente o que se passou no segundo anterior a Beethoven ter começado a compor a Nona Sinfonia. Pois é, acredito que Stefan Zweig gostaria de dar uma olhada na teoria da Rosa Monteiro, que ela chama de tempestade perfeita. E eu amo a escrita da Rosa Monteiro. Este livro faz parecer com que você esteja conversando com uma amiga, sabe? Era essa a impressão que eu tinha ao longo da leitura, até porque muitas vezes eu pensava, ela falava alguma coisa, eu pensava em alguma coisa, e aí ela começava a falar dessa coisa que eu pensei em seguida, sabe? Eu ficava, meu Deus, o que é isso? E eu já aviso, é um livro que vai dar vontade de ler outros livros. Temos aqui um catalisador de uma pirâmide literária, porque, sério, ela cita vários livros maravilhosos aqui. A minha sorte é que vários deles eu já li, mas tem vários que eu quero adicionar. Ela tem uma lista, inclusive, no fim dos livros que ela cita, e eu fui só grifando ali. Queria colocar aqui que eu fiquei com uma vontade especial de ler uma biografia que saiu da Sylvia Plath recentemente. Eu vou deixar a fotinho aqui. Não tem tradução ainda, mas é um baita de calhamaço, tem pro Kindle, e eu tô me coçando para comprar, porque adorei os comentários que ela fez sobre a biografia aqui. Então, 5 estrelas, amei demais. Eu ainda não consigo elaborar muito bem meus sentimentos sobre este livro, porque eu ainda tô nesse processo, sabe, de cozinhar as informações aqui dentro, mas eu amei. Recomendo muito caso você tenha interesse no assunto, porém deixo a seguinte ressalva, o seguinte aviso, na verdade. No terço final do livro, eu diria que o clima começa a pesar um pouco mais, porque ela traz casos como os da Sylvia Plath, assim, de autores que sofreram com pensamentos suicidas. No caso da Sylvia Plath, ela acabou tirando a própria vida. Então, veja bem se é o momento de você ler este livro, tá? Mas eu acho que a Rosa aborda toda essa questão de uma forma extremamente responsável
e sensível. 5 estrelas, amei, 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 e eu quero muito dar um jeito de a gente conversar melhor sobre este livro o quanto antes. A segunda leitura concluída foi 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, de Umberto Eco, e Umberto Eco me deixa impressionada a cada coisa que eu leio dele, por conta dessa habilidade dele, que é, você vê que ele é uma pessoa extremamente erudita, era um polímata, com toda a certeza, pra quem não sabe o que é um polímata, sabe aquela galera que você vê aí, quer dizer, do jeito que eu falei, parece que você vê um polímata por aí todo dia, né, mas não, eles são raros ainda mais hoje em dia, mas, por exemplo, Leonardo da Vinci, essa galera que parecia ter um domínio muito amplo de diversas áreas do conhecimento, sabe? Então, simplificando bem, isso seria um polímata. Se você quiser saber mais sobre os polímatas, tem resenha deste livrinho maravilhoso aqui no canal, o link vai estar na descrição para vocês, mas, pois bem, Umberto Eco era um polímata, com certeza, mas ele sempre consegue passar esse conhecimento dele de uma forma tão didática. Eu já ouvi dizer que para você saber se você realmente manja de um assunto, você tem que dominar esse assunto, mas não só dominar, saber explicá-lo para alguém completamente leigo, de maneira que aquela pessoa entenda. Aí você sabe que você realmente manja do assunto. E Umberto Eco, para mim, se encaixa nessa categoria, assim, porque ele coloca alguns conhecimentos que são um pouco mais eruditos, mas de uma forma extremamente acessível, e é o que ele faz aqui em 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. No que consistem esses 6 passeios? São 6 palestras que Umberto Eco dá na Universidade de Harvard. Nelas, Umberto Eco aborda aspectos da narrativa, como, por exemplo, o tempo da narrativa, espaço, personagens, suspensão de descrença, mas a discussão de longe que mais me interessa aqui é a forma como o leitor se porta ou deveria se portar frente a um livro. O primeiro ensaio fala sobre isso, sobre a interpretação, sobre como um leitor pode usar uma obra. Me fez lembrar muito do Contra-Interpretação da Susan Sontag, que é um ensaio, aliás, uma coletânea de ensaios que eu amo e que a gente já tem resenha aqui no canal também. Gente, estamos em sucesso nas resenhas citadas hoje, né? Igualzinho ao Umberto Eco, aliás, porque o Umberto Eco, neste livro, gente, vocês vissem o nível da propaganda, o homem, além de polímata, era marqueteiro, que ele consegue citar vários livros dele mesmo aqui, e eu, claro, né, trouxa que sou, fiquei com a lista de desejos bem assim após essa leitura. Mas então, como eu ia dizendo, o primeiro ensaio fala dessa questão de usar a narrativa, e eu não tô nem exagerando, esse ensaio mudou a minha vida e a minha maneira de olhar para certas obras. Foi o meu ensaio favorito disparado, e eu acho que isso acabou afetando um pouco a minha experiência com o resto da leitura, porque assim, eu amei o livro como um todo, só que o primeiro ensaio é tão maravilhoso, e aí sabe quando você já começa lá em cima, e aí o que vem depois não chega naquele patamar e você fica, poxa, eu queria mais daquilo. Pois é, acabou afetando um pouco a minha experiência no geral, mas tenham em mente que os outros ensaios são bons também, tá? Pelo amor de Deus, não tô dizendo que eles são ruins, não, muito pelo contrário, mas é que o primeiro, realmente, ó, é outro patamar. E um outro ponto que afetou a minha experiência de leitura de uma forma um pouco negativa é que ele cita várias obras aqui para exemplificar os aspectos narrativos sobre os quais ele está falando, só que ele cita exaustivamente uma obra chamada Sylvie, do Nerdal. A gente, inclusive, tem ela aqui, eu vou deixar a foto e o link para vocês também aqui na descrição. E eu não li este livro. E por mais que ele vá explicando tudo bem direitinho, tem vários trechos do livro aqui, aliás, também, para exemplificar o que ele quer falar, eu senti falta desse contato prévio com o texto, sabe? Com o Sylvie. Eu acho que teria me ajudado a aproveitar melhor o que tem aqui, então eu decidi que lerei este Sylvie e quando eu ler, voltarei aqui e aí acho que vou conseguir fazer um proveito bem mais legal deste livro, mas se você se interessa por aspectos da narrativa, pelo amor de Deus, apenas leia este livro, é maravilhoso. O primeiro ensaio para mim, sinceramente, já vale a compra. Se o livro fosse só o primeiro ensaio, eu já me daria por satisfeita. Para 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, é tudo no plural, né? 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, 4 estrelas, com potencial de subir aí no caso de uma releitura. Lembrando aqui, gente, que pelo amor de Deus, as minhas estrelas são subjetivas, tá? Eu fiz até uma vez um mapinha não, tipo uma legenda para as minhas estrelas, eu vou colocar aqui, mas saibam, é subjetivo, não queiram entender, porque para esse 5 estrelas e para esse 4, porque
às vezes nem eu mesma entendo. E eu disse que tivemos uma releitura no mês passado, né? Pois bem, a releitura foi a leitura de maio do meu Clube do Livro, que... Vou falar, o meu Clube do Livro, Corcunda de Notre Dame. O meu Clube do Livro, o Clubinho. Informações estão aqui na descrição. No momento nós estamos lendo um livro, meu Deus do céu, que livro maravilhoso! A Leste do Éden, sério, tô amando e pelo que eu tô vendo tá sendo unanimidade entre o pessoal que tá participando da leitura conjunta, mas pois bem, em maio nós lemos o Corcunda de Notre Dame, foi uma releitura para mim, eu li este livro pela primeira vez, se eu não me engano, em 2018. 2018, será? Eu escrevi aqui na folha de rosto, eu tenho esse hábito de escrever quando o ano em que eu compro o livro e tá aqui 2017, então foi 2017, 2018. Ou seja, já fazia um tempo que eu havia lido essa história pela primeira vez. E bom, você muito provavelmente teve um primeiro contato com essa história através da adaptação da Disney, O Corcunda de Notre Dame, que, aliás, eu considero uma ótima adaptação, gosto muito da animação, mas se você vier pra cá esperando encontrar o que você encontra na adaptação da Disney, você vai quebrar a sua cara, porque o que a gente tem aqui é bem diferente. Aliás, nessa releitura foi até algo que a gente comentou na live, a gente lendo e ficando, gente, mas quem teve a ideia de fazer uma adaptação para crianças a partir deste livro? Porque não é algo que você pensa, tipo, olha e fica, meu Deus, isso aqui daria uma animação maravilhosa para crianças. Não, mas a Disney, na minha opinião, fez um excelente trabalho. Mas o que a gente tem aqui é uma história com um tom bem mais triste, mais sombrio. Aqui a gente tem uma história que é ambientada na Paris do século XV, a gente está na Idade Média, e nós temos alguns dos mesmos personagens lá da adaptação da Disney, então a Esmeralda, o Corcunda, o Frollo, mas alguns personagens aparecem bem menos aqui do que aparecem na adaptação da Disney. E o que acontece? O título original deste livro era Notre Dame de Paris, 1482, o que é um título muito mais apropriado, pensando no que a gente tem aqui no livro, do que o Corcunda de Notre Dame. Porém, jogaram ali a ideia na tradução inglesa do Corcunda de Notre Dame, Victor Hugo achou bom, Victor Hugo, que aliás, tal qual Humberto Eco, manjava bastante do marketing, então o título acabou ficando o Corcunda de Notre Dame, mas a verdade é que, na minha opinião e na de muita gente, a Catedral de Notre Dame é a real protagonista deste romance. Tanto que Victor Hugo escreve o romance numa época em que Notre Dame estava ameaçada de destruição, imagine você, e ele faz essa tentativa de salvar a catedral. Não preciso nem dizer, né, que ele teve muito sucesso, porque Notre Dame está lá. Inclusive, se você for a Notre Dame, você vai ver uns guias lá e todos eles falam do impacto de Victor Hugo sobre a catedral. Continuo gostando muitíssimo deste livro. A galera costuma ter uma certa dificuldade com ali a primeiras, sei lá, eu diria umas 50, talvez 50, 70 primeiras páginas, porque é um pouco mais arrastado mesmo o começo, mas eu confesso que não me incomoda, que a gente tem as famosas digressões de Victor Hugo também, e, de novo, elas não me incomodam, só tem um capítulo que eu penso, putz, aqui não precisava, né? Mas, no geral, adoro. A escrita de Victor Hugo é muito bonita, né? Amei reler o livro e vai permanecer aqui na minha estante para, quem sabe, uma futura releitura. Para o Corcunda de Notre Dame, vocês estão preparados para as estrelas quebradas? 4,25 estrelas. E assim encerramos os comentários sobre as leituras do mês de maio. Como eu disse, um mês de excelentes leituras. E já deixando um spoiler aqui, acredito que em junho a gente vai ter um mês tão bom quanto, ou ainda melhor, porque eu tô lendo umas coisas que, olha, minha gente, tá bom o negócio. E vocês, o que vocês leram de bom? Tem algo pra me indicar? Se quiserem fazer algum comentário sobre um desses livros aqui, fiquem à vontade nos comentários aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.